Vamos para mais um vídeo aqui agora, e o título desse vídeo é muito interessante. O Espírito Santo trouxe aqui no meu coração nesses dias atrás. Eu até estive falando com os irmãos aqui que estão conosco, e é exatamente o título que você leu mesmo, né? Manual de como sobreviver na Babilônia. E todos sabem que hoje em Apocalipse, quando você estuda escatologia, né, uma das coisas que vai acontecer é a queda da grande Babilônia, né, a grande cidade que se prostitui com os reis da terra. E o que significa o nome Babilônia? Vamos começar por isso. Mas antes, não esquecendo de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Eu acho que vai ser muito importante esse vídeo na vida de algumas pessoas, porque é um vídeo que não é só informativo, mas um vídeo também para nos trazer um ânimo, um novo motivo para encararmos uma realidade diferente. Então, esse canal escatológico é dedicado a estudo do fim dos tempos, né? Escatologia. E esse título, né, obviamente, que eu dei, isso que nós vamos falar hoje, faz parte completamente do tema escatologia. Então, o texto que eu escolhi é exatamente Jeremias 29, porque para mim, na minha concepção, o capítulo 29 de Jeremias é exatamente um manual escrito pelo próprio Senhor, pela boca do profeta Jeremias, de como sobreviver, ou como se comportar, ou que atitudes tomar em meio à Babilônia. Primeiro você tem que entender que o nome Babilônia, né, vem de Babel, a origem, que é confusão, ou resumindo, é um sistema de confusões. O que gera uma confusão? Informações trocadas, informações invertidas, né? Ou, vamos dizer assim, informações pela metade. A gente chama isso de sofisma, né? Uma meia-verdade, né? Sofisma é uma meia-verdade. Você conta 50% de verdade, completa ela com mentira. Aí você forma, então, a famosa fake news. Então, é exatamente isso que se trata Babilônia. Babilônia é um emaranhado de informações confusas, muitas vezes, e situações confusas que você não sabe como proceder, o que está acontecendo, mas aí o próprio Senhor, pelo seu Espírito Santo de Deus, vem e traz uma direção. E muitas vezes essa direção não é o que você gostaria, mas pode ter certeza, é o que nós precisamos. Então, eu vou começar lendo aqui na palavra, em Jeremias 29, um texto que você vai falar assim: uau, isso é motivacional, é uma palavra de Deus para nós, isso é maravilhoso, quer dizer, algo, né, que te motiva, mas muitas vezes não é o que você acha que é. Olha só, Jeremias 29, versículo 11, olha o que diz assim: porque isso aqui é o próprio Criador falando, né, pela boca de Jeremias ao povo, porque eu bem sei que pensamentos penso sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais ou esperais, né? Então me invocareis, versículo 12, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Criador, o Senhor Yahweh. Farei mudar a vossa sorte, trarei de volta os cativos, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e tornarei trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Pronto. Você olha a priori essa passagem e fala assim: uau, uma palavra poderosa, né? Te motiva se você pegar esse texto e ler ele isoladamente. Mas não, nós vamos trabalhar todo o capítulo 29 de Jeremias para que você entenda o contexto e você não entenda errado uma mensagem que o Criador traz para nós. E o título dessa mensagem é exatamente o que diz capítulo 29, como sobreviver na Babilônia. Então nós começamos o texto aqui, logo no começo aqui, essas palavras da carta de Jeremias, o profeta, versículo 1. Enviou a Jerusalém, né, ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Então já havia parte do povo que tinha sido levado cativo para a Babilônia. Então você tem que entender que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a cabeça de ouro da estátua, né, aquela famosa estátua de Nabucodonosor, aqui estava acontecendo exatamente isso. Ele havia já invadido Jerusalém,
já destruído algumas coisas, destruído algumas situações, quebrado algumas coisas e levado já cativo o povo e também transportado parte do tesouro de Jerusalém para a Babilônia. E aqui é interessante porque o próprio Criador começa a dizer algumas coisas aqui. Por isso que o título dessa mensagem diz assim: assim diz o Senhor, versículo 4, vamos mais um pouco abaixo do texto. Assim diz o Senhor dos exércitos, Yahweh Tsevaot, o Deus de Israel, Elohim Israel, a todos os que foram transportados, é uma mensagem específica, a todos os que estão cativos, ok? Que eu fiz transportar de Jerusalém a Babilônia. Pode ter sido usado Nabucodonosor, mas o próprio Criador disse assim: fui eu que fiz isso aí que vocês estão achando que é ruim. Aquilo que vocês estão avaliando como sendo algo ruim, fui eu que fiz. Aqui é o Criador que está falando. E ele diz mais. Aqui ele começa então a dar uma orientação para o povo. Uma orientação. O manual é aqui. Versículo 5. Edificai casas e habitai nelas. Plantai jardins, comei do seu fruto. Versículo 6. Tomem esposas, gerem filhos e filhas. Tomem mulheres também para os vossos filhos e filhas, e dai a eles maridos e esposas, para que tenham filhos e filhas, que já está na terceira geração, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E olha que mais que ele fala aqui: procurai a paz, da cidade para onde vos enviei, fiz transportar, ou seja, procure a paz aí, orai por ela, ao Criador, ao Senhor, porque na sua paz, ou seja, na paz dessa cidade, vós tereis paz, ok? Porque olha só, aí entra um versículo chave aqui: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, que eles não te enganem, dizendo, nem dê os ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não fui eu que os enviei, diz o Senhor. Aí ele entra no versículo 10 e diz: porque assim diz o Senhor, certamente passarão 70 anos. Chave aqui. Qual é o contexto aqui, meus queridos? Você tem que entender algo. O povo é levado cativo à Babilônia, e nesse transporte alguns ficaram, outros foram levados cativos, e o povo estava verdadeiramente entristecido. O povo estava, vamos dizer assim, assustado, estava amedrontado, porque começaram a acontecer coisas ruins que tiraram a normalidade, Você tem ouvido muito essa palavra aí, o novo normal, então tirou a normalidade da vida do povo. Só que o povo começou a dar vozes para profetas que não foram o Criador quem indicou. E os profetas começaram: não, vai ficar tudo bem, isso vai passar rápido, isso aí é só algo momentâneo, nossa vida vai voltar a ser boa como era antes. Vocês têm ouvido, o novo normal. Não, vai ficar tudo bem. Só que aí o Criador fala assim: não, fui eu que enviei vocês cativos para a Babilônia. Fui eu que fiz esse mal que vocês estão avaliando como mal, porque o mal aos nossos olhos muitas vezes não é o mal aos olhos do Criador, meu querido. É um momento que você tem agora de reavaliar a sua vida e dar um novo propósito, um novo sentido para ela. Porque exatamente é o que está acontecendo conosco agora, no meio dessa situação, dessa pandemia, desse caos financeiro que está sendo gerado, esses movimentos sociais que estão gerando guerras civis nos países, como esse Black Lives Matter, vidas negras também importam, todas as vidas importam. Agora olha que forte isso. O Criador falou assim: não dê ouvidos a esses profetas, porque eu não enviei eles, porque eu estou te dando um manual de sobrevivência na Babilônia. O Criador está falando para o povo aqui, olha, não adianta vocês falar que vai voltar tudo ao normal, que vai ficar tudo ok, que tudo vai passar rápido. Não vai. Faz o seguinte: comprem casas, plantem jardins, coma do seu fruto, casem, tomem esposas, gerem filhos. Depois que eles crescerem, tomem esposas e maridos para os vossos filhos e filhas, casem eles também, que está falando de terceira geração, porque assim diz o Senhor, serão 70 anos.
não estou dizendo que o que nós estamos vivendo ou vai viver vão ser 70 anos. A gente não sabe discernir o tempo, a gente não tem discernimento daquilo que é o tempo. Agora, o fato é que hoje, escatologicamente, nós vivemos algo que nunca foi vivido na Terra, né? Uma pandemia de alcance mundial, entende? Uma crise que provavelmente vai afetar mundialmente, e muitos não têm se alertado para isso, não têm caído a ficha, não têm acordado. Entende o que eu estou dizendo? Esse capítulo 29, o Criador fala exatamente isso. E olha aqui que ele fala mais forte aqui. Aí ele entra com essa palavra. Ele fala, são 70 anos. Porque ele fala assim, porque é eu que sei, eu que determinei, eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Você está pensando que eu estou pensando mal de vocês? Não, o fim que eu quero é paz. Eu quero é paz, não mal, para dar sim o fim que vocês desejam, mas não é no tempo que vocês acham. É o que ele diz aqui. Ele fala assim, sabe o que vocês têm que fazer nesse momento? Exatamente aqui, ó. Então me invocareis, vireis a mim, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, né, e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração, como se fosse tudo que você tem. Porque na realidade, querido, sabe o que acontece quando nós passamos por crises e dificuldades, como nós estamos passando mundialmente, muito desemprego, muita incerteza no planeta, muitas pessoas morrendo, muito pânico instaurado, muita situação de caos. Sabe o que acontece? Acontece exatamente o que o Criador falou aqui, que nós começamos a mudar e voltar o nosso foco para Ele. Alguns sim, outros não, continuam se perdendo. Mas quando você volta o foco para o Criador, Ele vai ouvir. E Ele vai fazer com que você tenha paz no meio dessa tribulação. Você tenha paz, porque essa é a promessa dele. Ele fala aqui, ó, orais ao vosso Criador para que tenhais paz na terra que eu vos transportei. Vocês estão cativos num lugar estrangeiro, com dificuldades, com incertezas, com muitos pensamentos ruins. Entende? Porque, olha que interessante, eles estavam com pensamentos ruins, sim. Por que o Criador falou isso aqui? Eu que sei os pensamentos que tem sobre vós. Porque eles estavam com a cabeça cheia de pensamentos maus. Mas como é que eu sei disso? Salmo 137. Se você abrir no livro de Salmos 137, o Salmo 137, meu querido, é exatamente aquilo que estava acontecendo ali. Olha o que diz Salmo 137. Olha isso. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos. O salmista que estava lá cativo. E ele diz mais, lembrando-nos de Sião, de onde fomos tirados. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, ou seja, nossos instrumentos de música. Eles não tinham mais vontade de tocar, nem de cantar. Olha o que diz aqui. Portanto, aqueles que nos levavam cativos, os babilônicos, nos diziam, nos pediam, cante-nos uma canção. Olha só. E os que nos destruíram, que falaram para nós, para que nós nos alegrássemos, dizendo, cantai um cântico de Sião, versículo 4, mas como nós entoaremos um cântico ao Senhor nessa terra estranha? E olha que mais, e se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se também da minha destra na sua destreza. Aqui está falando o seguinte, que eles estavam com pensamentos de angústia ali na Babilônia, pensamentos de incerteza, pensamentos maus. E aí que o Senhor falou assim, olha, eu determinei 70 anos e vai acontecer aquilo que eu determinei. E vocês não pensem que isso é mal, isso é para que vocês se posicionem no mundo espiritual e me busquem com toda a intensidade, porque eu que sei que pensamentos que tenho sobre vós são pensamentos de paz sim, mesmo que não seja da forma que você espera, mas meus pensamentos sempre são bons e de paz. Se posicione. No meio da tribulação, se posicione. O Senhor, nesses dias, meu querido, quer preparar uma igreja gloriosa e vencedora, que não tem medo de nenhum tipo de tribulação que possa vir. Por mais que divergimos de visões teológicas, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, que acha que vai ser arrebatado no meio da tribulação, historicista, amilenistas, não importa a visão, o que importa é que o Senhor traga paz para que você tenha ousadia, intrepidez e coragem
para viver e vencer e ter paz no meio de tudo isso. Então, capítulo 29, meu querido, para que você entenda que o Senhor tem uma carta escrita no dedo dele, da sua vida e da sua casa, uma história que ele programa para você. Então, não deixe, como o salmista diz aqui em 137, que esses pensamentos maus tomem conta de você, porque os seus pensamentos dominam e controlam a sua vida. Entende o que eu estou dizendo? Então, posicione-se, como o Senhor diz. Vão ser longos anos pela frente, vai haver dificuldade, vai haver tribulação, mas eu tenho pensamentos de paz a vosso respeito. Se posicione, reconheça que você está vivendo essa tribulação e que ela pode se estender para muitos anos ainda, e reconheça que eu sou Deus que tem o controle de tudo isso e eu posso conduzir a sua vida na melhor forma possível. Basta que você creia e deseje isso. Entende o que eu estou dizendo? Então, para o meio desse cenário escatológico que nós vivemos nos dias atuais, eu digo para você, siga o manual de Yahweh Tsevaot, Senhor dos Exércitos. Creia nas suas palavras, creia nas suas profecias e sempre pense que Ele sempre terá pensamentos de paz ao seu respeito, mesmo que a situação não seja de paz. A paz tem que reinar no seu interior. E Ele diz que o melhor cenário, e eu fecho essa palavra minha aqui hoje, falando o melhor cenário para que você experimente o sobrenatural do Criador, é exatamente um cenário de caos. E Ele diz aqui, então buscar-me-eis e vocês vão me encontrar, vocês vão ter experiências poderosas quando me buscar de todo o vosso coração. E é aqui, exatamente em Babilônia, que Daniel tem a revelação que salva muitos, porque o rei Nabucodonosor fica perturbado com o sonho, e ele tem uma revelação não só do que significa o sonho, mas Deus revela a ele o sonho em detalhes de Nabucodonosor. E depois ainda tem outras situações que o Senhor, livra Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. São situações sobrenaturais no meio da situação difícil. Então eu quero dizer para você, sempre creia no melhor. Amém?